Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tia Fê tá aqui hoje para mais uma aula de história. Então eu preciso que você pegue o nosso livro de história e coloque lá na página 31. Vai lá que eu tô esperando você. Pegou? Ótimo! Vocês lembram que na aula passada nós estudamos as capitais do Brasil, né? Começamos a estudá-las. E nós já sabemos que a primeira capital do Brasil foi Salvador. Isso mesmo. Aquela que quem fundou? Isso mesmo, Tomé de Souza. E graças à plantação da cana-de-açúcar, ela prosperou, ela cresceu, o comércio, né, prosperou, aumentou, não foi? E hoje nós vamos estudar a segunda capital, Rio de Janeiro. Poxa, tia Fê, era Salvador, por que agora é Rio de Janeiro? Né? Por que o cara saiu lá de Salvador e veio para o Rio de Janeiro? Deixou Salvador para lá e veio para o Rio de Janeiro. Vou explicar por quê. Por causa do ouro e das pedras preciosas. Tanto a coroa portuguesa quanto os mineradores, eles lucravam muito com a exploração do ouro e das pedras preciosas. Só que os mineradores tinham que pagar uma parte desse ouro, tinha que entregar uma parte desse ouro para a coroa portuguesa. Entenderam? Era tipo um imposto que eles pagavam para a coroa portuguesa. Só que muitos mineradores queriam enganar a coroa portuguesa, não queriam pagar. Não queriam pagar. O que aconteceu? Portugal, a coroa portuguesa, para não deixarem passar a perna nela, né? Pensa que vai passar a perna em mim? Pensa que vão me enganar? Não vão, não. O que a coroa portuguesa fez? Transferiu a capital de Salvador aqui para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro passou a ser a capital. Aí veio a corte portuguesa, veio a família real, todo mundo para o Rio de Janeiro. Eles chegaram aqui, a cidade cresceu, melhorou as construções, as calçadas, tudo com estilo europeu. A cidade prosperou, o comércio também aumentou. E também, o que aconteceu? Eles vieram mais também por causa da Estrada Real. A Estrada Real, ela era o caminho oficial onde se passava todo o ouro extraído até chegar a Portugal. Até aí vocês entenderam? Então, eles, morando perto da Estrada Real, eles iam ficar, ó, de olho nos mineradores e podiam fiscalizar se estavam sendo enganados ou não, se eles estavam pegando o ouro deles ou não. Vocês entenderam? Ok? Agora vocês vão assistir um vídeo bem legal, tá? Que eu preparei para vocês. Assistam o vídeo e daqui a pouco a tia Fê volta para a gente fazer umas marcações na página 31 e 32. Só que na página 31 e 32 tem uns exercícios aí para você poder fazer. Então, vocês vão fazer os exercícios e depois eu volto para a gente poder marcar e corrigir. Mas antes, assistam o vídeo, desculpa. Antes assistam o vídeo. Depois façam os exercícios. Ok? Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Boa noite, pessoal! Chegou a hora do programa mais louco da TV! Sou o Rex, seu apresentador cheio de ossos. Hoje é dia de falarmos da ida da família real portuguesa para o Brasil.
Papai, veio me visitar? Na verdade, eu vim para ficar. Mas que bagunça! Você não tem vergonha na cara não, meu filho? Vá já arrumar o seu quarto. Sou eu, opá! Dom João VI, o herdeiro de Portugal, que veio visitar a sua bela colônia. Pera aí, Dom João VI. Não querendo ser metidinho, mas sendo muito metidinho, vamos contar essa história com calma. Ned, conta pra gente como foi a chegada da família real no Brasil. Apesar do Brasil ter sido descoberto em 1500, foi apenas 308 anos depois que ele foi reconhecido como país. Isso graças à vinda da família real portuguesa. Até 1808, o Brasil era um grande armazém, um território que era misto de fazenda e minas de extração, cuja capital ficava logo ali, em Lisboa, do outro lado do mundo. Mas por que será que a família real de Portugal veio para o Brasil? Ramizes, você sabe alguma coisa a respeito disso? Porque eles estavam passando por maus bocados na Europa. Estavam fugindo do exército de Napoleão Bonaparte. Esse revolucionário estava cortando cabeças importantes da Europa. Acho que ele gostava de ver cabeças rolando. Que nem eu! A primeira vez que eu encontrei com o Napoleão foi assim, ó. Tipo uma coisa explosiva. Ai, que baixinho irritado. Uma espécie de popstar que usava canhões em vez de microfone. E arrasava tudo por onde passava. Um maluco, sabe? Um tipo ditador à moda antiga. Daqueles bem machão. Ai, que loucura. Para de berrar, ô sua afetada. Falou e não falou nada. Olha, depois da Revolução Francesa é que começou a ditadura de Napoleão. Agora, fala sério. O cara era megalomaníaco. Ele só achou que ia conquistar o mundo inteiro. Começando pela Inglaterra. Só que a Inglaterra já era uma superpotência na época. Péssima ideia. Ai, você deve ter lido isso em algum livro de história. Eu não, eu tava na França quando essa loucura toda aconteceu, meu bem. E conheço muito bem o DJ, o Dom João, o sexto da época. Ai, que menino mole. Na verdade, ele era um príncipe regente. Príncipe regente que mandava na coisa toda. Só que não, mandava andar mesmo que mandava a rainha, a mãe dele, a Dona Maria I, uma querida amiga, beijo, que nessa época, tadinha, tava com uns probleminhas de saúde e acabou brincando com o filhote e obrigou ele a vestir as calças. A louca, e ele vestiu, mas não foi pra enfrentar o Napoleão, não. Foi pra fugir pro Brasil. Peraí, não fui bem assim. Mamãe, quer dizer, Dona Rainha me pediu para tomar conta do Brasil. Essa história de fugitivos me lembra uma música. Victor, me ajuda aqui. Olá, caros ouvintes. E olá, Rex. Acredito que você não esteja se referindo ao nosso estimado Elvis. Infelizmente. Mas então, para homenagear o nosso fujão, vamos sacudir o esqueleto ouvindo um hit de Beethoven. Ai, não sei que me irrita mais, se é o Vitor cortando a música na melhor parte, a Ramona querendo ser o ó do Borogodó, ou o Napoleão querendo ser o maioral. Concordo contigo, Esmeralda. O Napoleão pensava que era o maioral e estava tentando mudar o mapa da Europa à força, entrando em guerra com vários países. Isso obrigou Dom João a tomar uma decisão importante: fugir para o Brasil com a ajuda dos ingleses. Chegando no Brasil, Dom João declarou oficialmente que o Brasil estava aberto ao comércio. Obviamente, o maior e praticamente único cliente do Brasil era a Inglaterra, como sempre, antigos companheiros de Portugal. Com a Revolução Industrial na Inglaterra tomando forma, os ingleses possuíam muitos produtos manufaturados para exportar para o Brasil. E ainda importavam os vinhos portugueses, o famoso Tratado de Panos e Vinhos. Oba! Adoro vinho verde! Mas agora, it's time! Chegou a hora do cara a cara com o Marechal! Fala aí, Marechal! Bem-vindos,
telespectadores, a mais um Cara a Cara com o Marechal. Hoje com o ilustre desconhecido do passado, que foi comandante dos navios franceses. Fala aí, ilustre, por que você foi guilhotinado? Oui, porque éramos fiéis ao rei. A marinha francesa é a rainha experiente, pois todos os oficiais mais capazes haviam sido guilhotinados durante a Revolução Francesa. Então quer dizer que você era um comandante famoso e experiente? Não, nunca fui famoso. E capitães sem cabeça são tão ruins quanto capitães inexperientes, não acha? Nem todos têm a mesma sorte do que eu, não é? E agora, para terminar, uma última pergunta pessoal, se é que você me permite, Quando provocado, você costuma perder a cabeça, Não precisa responder. Adeus, ilustre decapitado, desconhecido. E adeus, telespectadores de mais um Cara a Cara com o Marechal, o programa onde só eu sou famoso. Grande Marechal! Isso foi literalmente um papo cabeça. Ned, enquanto cortavam cabeças na França, o que é que estava acontecendo no Brasil? Bom, Rex, o Brasil era um amontoado de pessoas. Uns 3 milhões no litoral e o restante do território era Mata Virgem. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Salvador e Pernambuco eram os principais aglomerados de gente. Chegando no Rio de Janeiro, os portugueses esbarraram de cara num grande problema: a falta de infraestrutura para abrigar os recém-chegados europeus, numa cidade de poucos recursos, pobre e tropical. Devido à falta de recursos, os portugueses inventaram um banco e milhares de brasileiros botaram dinheiro no recém-criado Banco do Brasil e ganharam títulos VIP de nobreza. Enquanto o Brasil era a única colônia portuguesa num continente cheio de colônias espanholas, ela começou a forçar suas fronteiras, ocupando cada vez mais território. Nessa época, o Brasil já estava se desenvolvendo e se tornando um país estruturado. Devo dizer que, auxiliado pela chegada das máquinas high-tech a vapor, eram inauguradas academias militares, escolas de engenharia civil, de medicina e a infraestrutura de urbanismo. Inventava-se um país! Mas muito mais importante do que isso, o Brasil podia agora fabricar suas próprias manufaturas. Também foi inaugurada a Imprensa Real, uma editora de documentos e livros, gostosos livros, sendo fabricados pela primeira vez no Brasil. E o doido do Napoleão? Já estou com saudades dele. Esmeralda, sabe de algum babado? Olha, Rex, enquanto o Brasil se desenvolvia, a turnê de Napoleão não ia nada bem na Europa. Sem a sua marinha, Napoleão perdeu a guerra contra os ingleses e os países aliados em 1815. E deixa eu te contar uma coisa. Fiquei sabendo que logo que a rainha de Portugal morreu, os portugueses começaram a exigir o retorno do rei. Já que a Europa estava em paz, Dom João não precisava mais se esconder no Brasil, quer dizer, se refugiar, se salvar. Se ele não voltasse, os portugueses iriam fazer uma revolução parlamentarista, nos moldes ingleses. Já vai tarde, João. Mas sabe o quê? Tive uma ideia excelente. Como eu tive mesmo que voltar para Portugal, pelo menos o meu pequeno pôde viver nessa maravilha de terra. Meu filho, Pedro I, ficou no Brasil. Com todo respeito, Vossa Majestade Real, mas nosso tempo está acabando. Atenção, velharias! A ampulheta está quase no fim. Voltem todos aos seus lugares. Nos vemos no próximo Passado da Hora! Bom, meu filho, agora que já organizei a casa, limpei o banheiro, fiz uma reforma e te dei um cartão de crédito, eu vou indo. Valeu, pai! Me sinto muito mais independente. Vamos lá, terceiro ano. Vamos começar as marcações e vamos começar também a correção. Mas antes de tudo, vocês viram o vídeo? Gostaram? Espero que sim. Ok? Então, vamos lá. Página 31. Rio de Janeiro, a capital em novo endereço. Vocês vão marcar
de a coroa portuguesa também lucrava com isso, pois ficava com uma parte de tudo que era extraído. Essas partes era chamada de imposto. Lembra que a tia Fê falou que além dos mineradores, a coroa portuguesa também lucrava com uma parte do ouro? Muito bem. E depois vocês vão marcar o terceiro parágrafo. A cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima da Estrada Real. Por isso que eles vieram também para cá. Porque aqui eles podiam fazer o quê? Fiscalizar a extração e o transporte do ouro até Portugal. E vocês vão marcar também o quarto parágrafo. O quarto parágrafo. Dessa forma, ficava mais fácil para o governo português fiscalizar a extração e transporte do ouro. Ok? Agora nós vamos lá para o número 1. A número 1 nós temos que fazer baseados no mapa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. As cidades de Salvador e do Rio de Janeiro estão localizadas no interior ou no litoral? Salvador, Rio de Janeiro. Eles estão localizados no interior ou no litoral? Muito bem, quem respondeu litoral vai dar o certinho lá ao lado, tá bom? Letra B. O trajeto da Estrada Real ficava mais próximo de Salvador ou do Rio de Janeiro? Esse vermelhinho que tá aí, essa linha vermelha que tá aí no mapa de vocês, no nosso livro, representa a Estrada Real. Ela está mais perto de Salvador ou do Rio? Claro que é do Rio de Janeiro, né? Então, se você respondeu Rio de Janeiro, você dá o certinho aí ao lado. A localização da capital era importante para o governo português. Sim. Por que o governo português resolveu, então, mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Por quê? Porque ele queria ficar perto das minas de ouro, da região mineradora. Então, se você respondeu corretamente, você vai dar o certinho aí, tá bom? Olhando o nosso mapa, vocês estão vendo essas manchinhas amareladas? Né? Essas são regiões de mineração. Os verdinhos são regiões onde se plantava cana-de-açúcar. E a linha vermelha, a tia Fernanda já tinha dito na questão anterior, representa a estrada de ferro, tá bom? Esse mapa está representando a mineração e o cultivo da cana-de-açúcar dos anos de 1701, que foi por volta desse ano que começou a mineração, até 1800, que foi a época de transferência das capitais, tá bom? Então, agora nós vamos lá para 32. Vamos lá, terceiro ano. Lá na página 32, vocês vão pegar o marca-texto, tá? E vamos marcar as partes também importantes dessa página. Em 1808, o rei português, sua família e os funcionários da corte se transferiram de Portugal para o Rio de Janeiro. Vocês vão pegar o marca-texto e vão marcar em 1808 até Rio de Janeiro, tá bom? Eles se transferiram para cá, o que aconteceu? Transformações, né? Se aceleraram. Os antigos edifícios foram substituídos por construções parecidas com a Europa. Ruas foram alargadas e ganharam calçadas. Formaram-se novos bairros, lojas foram instaladas e o comércio cresceu. Ok? Então, vocês vão marcar esse segundo parágrafo até Rio de Janeiro e o terceiro parágrafo todo, de os antigos até cresceu. Tá bom? Foi? Lá na número 2, tá assim. Observe as imagens acima. Imagem A,
imagem B e imagem C. Essas 3 imagens são do mesmo lugar, tá bom? Era da Rua da Direita, que hoje em dia se chama Rua 1º de Março. Essa rua fica lá no centro da cidade, ok? Então, a Rua da Direita em 1820, a Rua da Direita em 1890, olha as transformações que foram acontecendo. E a Rua da Direita em 1920, que agora, a partir de 1920, foi chamada de Rua 1º de Março. Muito bem. Letra A. De quando é a imagem mais antiga? Mais antiga, ó. 1820. E a mais atual é de 1920. Diferença de 100 anos. Caramba! Como se transformou, né? Essa rua. Nossa! Vocês estão vendo? Os prédios foram modificados. As ruas. Tem até mais pessoas. Transporte. Olha a diferença. Não é? A Rua 1º de Março, no município do Rio de Janeiro, é aquela que a tia falou que tem lá no essa rua fica lá no centro da cidade. Sempre teve esse nome? Não. Antes ela era chamada de Rua da Direita. Ao longo do tempo, que mudanças você observa no local? Né, que a tia Fernanda acabou de falar. Olha só as construções, né? Foram mais construções, as ruas, né? Foram mais alargadas. Aqui vocês estão vendo que também tem calçadas, ó. Antes não haviam calçadas. Agora, a partir de 1920, foram construídas aí calçadas. Terceiro ano, na página 32, tem esse símbolozinho aqui. A gente sabe que é oral, não é? Mas a tia Fernanda colocou aqui as respostas, tá bom? Não é obrigado, mas se vocês quiserem colocar, não tem problema nenhum, ok? E aí, meus pequenos, gostaram da aula? Gostaram do vídeo? Então, um beijo, até a próxima aula. Tô morrendo de saudade. Tchau, tchau!